voltamos agora com Alagoas Arte e Cultura para continuarmos a nossa conversa e continuarmos falando um pouco do legado que essas populações indígenas deixam para a gente, para nós brasileiros, para nós alagoanos. E vamos falar especificamente de um trabalho que a professora Clarice Mota lançou, que é Os Filhos de Jurema na Floresta dos Espíritos. Professora, de que trata especificamente esse livro? Bom, nesse livro eu estava tentando justamente achar as raízes ancestrais, né? E descobri que as raízes ancestrais não só são simbólicas ou metafóricas, mas são reais. São as raízes do conhecimento e são as raízes verdadeiras das plantas, das árvores, né, existentes no sertão, né, no sertão alagoano, no sertão de Sergipe, e que são fruto de um conhecimento empírico de muitos anos, né, de mais de 500 anos de conhecimento e de uso, né, dessas plantas medicinais para não só a saúde física, mas mental e emocional das pessoas que são capazes de utilizá-los, né, e que tem sido, digamos assim, um fator de coesão social, tem servido como estratégia mesmo de redescoberta de si mesmos, da sua importância, ligação com os ancestrais, uma ideia do futuro, né? O que as futuras gerações dos indígenas têm para oferecer a si mesmos e ao mundo em geral, né? Então é um conhecimento antigo, um conhecimento sólido, né? E de extrema importância. Né? Isso tem duas vertentes. Uma é a coisa física mesmo, para curar o mal que você tem, mas também tem a questão espiritual, claro, aí, né? Claro. Que coloca também plantas que servem para o descarrego, né? Que servem para limpar, abrir os caminhos. Um pé de pinhão roxo sempre existe na porta das casas, ou plantado ou num vasinho com água, né? E o pinhão roxo é justamente para te proteger contra mal olhado, maus espíritos e tudo mais, né? Se o pé de pinhão roxo murchar, é porque houve algum tipo de invasão maléfica na sua casa e você tem que replantar, né? Enfim, a Jurema, por exemplo, a Jurema é considerada uma divindade ancestral, é a divindade que une os povos, que traz sabedoria, que traz inclusive informação, né? A Jurema é capaz de trazer mensagens importantes, né? De dar direcionamento. Ela é uma mestra, uma planta mestra, né? Não é só uma planta que cura, é uma planta que ensina, né? Uma planta professora. Agora, todas as plantas, todas as raízes, as árvores, né? Angico, enfim, todas elas, imburanas e tudo, elas são seres espirituais, são considerados tão seres espirituais como nós, né? Então, o processo de cura se dá através dessa comunicação entre dois seres espirituais, eu e a planta. Que quer dizer que não é um processo só físico, né? É um processo, bem, que vai além, né? Vai além, é um processo de cura também espiritual, né? Então, é uma busca mesmo por algo que é transcendental, que é invisível, é você poder penetrar num mundo que não se vê. Como é que tem sido a relação da medicina, a medicina do jeito que a gente conhece, né, com esse tipo de conhecimento, com essa abertura? Né, porque hoje se discute muito a biodiversidade, né, se discute muito essas questões, inclusive é um perigo, um risco de que esses conhecimentos acabem não saindo da mão, nunca, mas pessoas se apropriando disso, né, e fazendo disso lucro, fazendo disso capital. Né? Então, como é que tem sido essa relação da ciência, digamos, como a gente conhece,
né, com esses conhecimentos? Tem sido, dentro das aldeias, tem sido harmonioso, quer dizer, existe, né, médicos vão lá, enfermeiras, né, quer dizer, os representantes da medicina oficial, da medicina ocidental estão lá e os indígenas são capazes de usar os dois sistemas. Dá licença, então algumas dessas aplicações já foram testadas pela ciência e algumas delas comprovadas. O efeito terapêutico, digamos. Com certeza. Bom, a Jurema já foi comprovada em vários, digamos, institutos de farmacologia e tudo mais, já está sendo usado no mundo inteiro, até na Holanda estão usando Jurema, né? Se usa no Rio, São Paulo. Então, eu mesma fiz testes com a Jurema dentro do laboratório de farmacologia no Rio de Janeiro. Eu sei, por exemplo, que o Instituto de Farmacologia da Universidade Federal de Sergipe e também aqui em Alagoas fazem trabalhos com plantas medicinais e publicam extensivamente sobre, né, o uso terapêutico, né, dessas raízes. Existem vários trabalhos sendo publicados, né? Então, quer dizer, que está realmente solidificando a confiança na terapêutica das plantas medicinais, né? Quer dizer, das pessoas, dos curandeiros lá, dos Cariri Chocó, me dizia sempre o seguinte: toda a química vem da floresta, entendeu? Toda a medicina vem da floresta. Então, essa capacidade que os médicos atuais têm de respeitar também o conhecimento indígena é muito importante, porque eles podem usar os dois sistemas. Né? O pajé dizia, olha, para pneumonia você tem que usar um antibiótico. Né? Agora, quando a pneumonia estiver sendo, né, debelada, aí você pode usar os remédios mais lentos, porque o remédio baseado somente em princípios ativos das plantas, eles agem um pouco mais lentamente. Agora, existem as dosagens, né, a forma de preparo, tudo isso influencia. Tudo isso eles guardam esse conhecimento para eles ou eles... Não, eles socializam bastante. São generosos, né? Tanto que eles... Agora, é assim, eles não dão a conhecer coisas que eles consideram secretas, né? Eles acham assim que existem plantas e poções e tudo que o homem branco não consegue usar, não poderia usar, que seriam deletérios, que o branco não está preparado para isso. Aí é onde entra o lado espiritual. É, né? Onde entra também o lado da crença, o lado do preparo e o lado também de toda a forma de viver. Né? Nós, obviamente, vivemos de uma forma muito diferente da deles, mas não estamos em contato constante com a natureza, como eles estão. Né? Nem vemos, na realidade, as plantas como seres espirituais. Né? Quer dizer, por exemplo, uma das maneiras de se curar é conversar com a planta curandeira. A planta é que vai te curar, mas através dessa conversa. Então, o ser humano tem que se abrir para isso, para essa possibilidade daquela planta ser um ser espiritual, verdadeiro e que vai te curar. E se você não tem essa crença, né, é realmente um sistema de crenças, você não partilha disso, então fica mais difícil. Né? Então,